Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 7. Jesus é bom. Bendito é o nome do Senhor. Achando o capítulo 7, localize na sua Bíblia o versículo 54. Amém? Estou feliz de estar com os irmãos. Primeira vez minha aqui em Pinda, estando aqui com os irmãos, mas não é a primeira vez no ministério, né? Já estive ali 2 vezes ali em Tremembé, eu ia falar Maracaibo, glória a Deus, ali em Tremembé, e foi uma bênção. Eu sempre gosto de estar no meio deste povo, o povo avivado, e o que eu mais chama atenção é a recepção desse povo. Até as crianças recepcionam a gente de um jeito que a gente fica até constrangido. Então que Deus abençoe grandemente essa igreja, ao pastor Kevin por essa oportunidade, e cumprimentando ao pastor Kevin, eu cumprimento a todos os demais irmãos. Amém? A minha esposa está comigo, irmãos, aquela preciosa ali atrás, com a minha pequena Jasmine. A minha filha mais velha ficou em casa hoje, porque as duas juntas não dá. Às vezes não dá pra gente poder controlar. Então eu e Jesus amado, aí a graça é dobrada. A graça é dobrada. Mas eu louvo a Deus pela vida delas. Quem Deus tem colocado em minha vida para poder me fortalecer. Atos capítulo 7, versículo 54, todos encontraram? Amém? Amém. Vamos ler. A minha versão é um pouco diferente, mas não foge do original. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhes o coração, e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles gritaram em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não coloque sobre eles este pecado. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Isso está vivo. Glória, glória. Eu gostaria de titular essa mensagem. Eu não costumo colocar tema, até porque eu gosto de pregar em uma cadência sequencial do texto, ou seja, uma mensagem expositiva. Eu gosto de expor o que o texto está dizendo. Não sou contra quem prega tematicamente, eu gosto de pregar tematicamente também, mas eu prefiro expositivamente. Mas eu vou dar um tema, porque eu tenho um objetivo nessa noite. Glória a Deus. O tema é motivos para parar? Interrogação. Você tem motivos para parar? Nós vamos ver através da história desse homem chamado Estevão, diácono Estevão, mas um homem que tinha uma missão poderosa sobre a terra. O ministério de Estevão foi um ministério curto. Um homem que foi levantado, e não foi por acaso. Pedro, juntamente com os demais apóstolos, precisando de alguém para servir, precisando de pessoas, dar uma solução para questões sociais da igreja, falaram: vamos separar alguns homens, mas não é qualquer homem, para servir a mesa, mas não é qualquer homem. Ele fala: homens cheios de fé, de boa reputação, homem cheio de boa fama, cheios do Espírito Santo. Para quê? Para servir a mesa. Não era para pregar, não era para evangelizar, era para servir a mesa.
Porque no reino de Deus, por mais simples que seja uma obra, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ter boa reputação para carregar o nome de Cristo. E tem que ser de fé, irmãos. Estevão não parou, porque Estevão não andava por vista, mas andava por fé, como está escrito em 2 Coríntios. E o texto vai mencionar que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele pregava. Do versículo 13 do versículo 13, mostra o momento inicial do confronto entre Estevão e os fariseus. Os fariseus era aquela casta, irmãos, de religiosos que defendiam a igreja da época. Defendiam o templo, uma religiosidade que não poderia, segundo eles, morrer. Porque se aquela religião cai em descrédito, eles também cairiam em descrédito. E aqueles homens eram os homens da lei. Eram os homens que andavam adornados como homens do templo. Homens que andavam vestidos de linho, diferente dos demais. Homens que andavam perfumados, cheirosos. Eram os homens do templo. Então, para eles não aceitavam de forma alguma que um carpinteiro de Nazaré, que morreu do jeito que morreu, desfigurado na cruz do Calvário, pudesse lhe roubar a reputação. Eles não aceitavam de maneira nenhuma. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando de deputado tentando defender o presidente ou quem seja que for. Eu estou falando de um diácono, um simples diácono. Não estou menosprezando cargo nenhum, porque todos os cargos, independente, todos nós somos diáconos na presença de Deus. Todos nós servimos. Mas eu estou dizendo que um diácono, um simples homem, tinha um propósito: defender o nome de Cristo. E ele não defendeu de qualquer forma, não, irmãos. Deus deu autoridade para aquele homem pregar. Deus deu autoridade para ele falar a verdade. E coisa difícil é quem vive na mentira ouvir a verdade. Oh, coisa difícil. A pessoa sabe que ela está errada, mas ela está tão acostumada com a mentira que a mentira para ela parece verdade. Entende isso? Viveu tanto na mentira, vive tanto na mentira, conta tanta mentira, que ela mesma já acredita que aquilo é verdade. E quando a verdade vem nesse ouvido chafurdado de mentira, começa a doer, traz desconforto. E é o que a Bíblia vai dizer de uma cena onde esses homens religiosos não conseguiam resistir a esse homem. Tamanha autoridade que ele falava. E ele não falava sozinho, com o Espírito Santo. A palavra de Estevão, eu imagino palavras como flecha, que era lançada e acertava naqueles homens. E eles não tinham argumento para rebater aquele homem. Homens da letra. Eu imagino os escribas procurando: onde está isso, onde está isso, onde está isso? Abrindo. E se Estevão fosse falar alguma coisa, ele falava: vem do céu, meu filho. Se você quer, você tem que reconhecer Cristo como o Salvador da sua vida. Somente assim o Espírito Santo vai entrar em você. E você vai ter essa porção também. Porque quando nós recebemos a Cristo como Salvador, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: temos que se despreocupar. Despreocupar quando Deus colocar você diante de uma situação constrangedora, em que você terá que abrir a boca para defender, em que você terá que abrir a boca para falar. Pode ficar tranquilo. Antes, às vezes o Espírito Santo faz isso com a gente. Você tem 2 meses para poder preparar a mensagem. Os pregadores vão entender isso. Às vezes é na semana que Deus vai e fala: é essa palavra. E já aconteceu muito comigo, quando eu estava chegando no púlpito: Senhor, estou perdidinho em seu, o que eu vou pregar? E o Senhor fala: e eu abri na hora o texto. O que é isso, irmãos? É só para provar a nossa dependência dele. É para mostrar: meu filho, não é nada, não é competência sua. Meu filho, não é porque você estudou muito.
esse povo é meu, então você tem que falar do jeito que eu quero que seja falado. Não é com palavras de sabedoria, como Paulo fala, mas é com poder. É com poder, diferente. Porque se for só palavra de sabedoria, só palavra de inteligência, é só nós ir procurar os coaches da vida que nós vamos ter palavras ali lindas. Palavras que só encontram em dicionários. Palavras lindas, mas que não tem unção para poder mudar a nossa vida. Então a Bíblia vai dizer que esse homem começa a interpelar esses homens. E ele não para, irmãos. Qual que é o tema da mensagem? Você tem motivos para parar. Glória a Deus. E eles começam a caluniar. Eles começam a inventar, porque não encontraram. Olharam para Estevão, procuraram algo a dizer sobre ele para calar a boca dele. No português bem claro. Vamos calar a boca desse homem. Porque o que ele fala, se cair no ouvido dos outros, nós vamos cair em descrédito. Nem que nós tenhamos que matar ele, nós vamos matar. Porque a palavra dele é um veneno para nós. E ele continua a pregar, porque calúnias não são motivo para você parar. Ele fala, pode me caluniar, mas que eu vou pregar e vocês vão ouvir, vão ouvir. E ele começa desde do início da caminhada, da trajetória de Israel, apresentando quando Deus chamou Abrão. E depois ele vai passando como foi ali a trajetória no Egito, quando o povo foi escravizado, 450 anos, se não me falha a memória. Depois ele mostra o período que ele sai da escravidão. Entra o período do reinado monárquico, onde Davi vai reinar, Saul vai reinar, o primeiro rei, depois Davi. O reino é dividido e ele vai narrando toda a história. Meu Deus. É, Jesus. Porque Estevão estava dizendo, vocês não lembram a origem de vocês? Vocês não lembram da onde esse templo aí que vocês tanto defendem surgiu? Vocês não lembram que lá dentro sempre tinha um ponto que apontava para algo que ainda não era conhecido de vocês? Vocês não lembram que olhando para o templo, aquela tenda antiga, com uma pele de texugo do lado de fora, que quem olhava de fora não via beleza. Do lado de fora não tinha beleza naquele tabernáculo, era uma tenda, uma pele de texugo, uma pele acinzentada, esquisita, estranha. O que tem de especial nesse negócio? Por baixo daquela pele tinha tecidos finíssimos, azul púrpura, branco. E quando entrava para dentro do tabernáculo, via ouro. O que ele estava querendo dizer, irmãos? Isaías vai descrever, ele era sem parecer e sem formosura. Não havia nada nele que nos atraía a ele, porque ele não tinha a aparência de rei, ele não tinha. Mas quem conheceu a ele, quem chegou perto dele, como João, que inclinou a cabeça no peito dele, ouviu as batidas do coração do mestre. Quem pôde ouvir de perto as palavras que saíram dos seus lábios, aquela palavra entrava e acendia um brasão de fogo no coração do povo. E o povo falava, como esse homem fala com autoridade, eu quero ouvir. Ele não fala como o saduceu, ele não fala como os fariseus, ele não fala como esse povo aí. Detalhe, aquele povo falava muitas das palavras que Jesus falava também. Qual era a diferença que Jesus tinha? O que é falar com autoridade? Falar com autoridade é falar com propriedade. Os fariseus falam de algo que leu. Jesus fala do céu que ele veio de lá. Aleluia. Eu falo de um lugar, não como eles que aprenderam, o que ouviram de boca das pessoas, a tradução oral que foi recebida, depois leram a Torá, a Taná e outras coisas mais. Mas eu desci do céu, sou o pão vivo que desce do céu.
Eu desci do céu. Eu falo com autoridade porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu quero levar vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele continua a pregar e a apresentar que lá atrás sempre tinha um ponto. E esse ponto estava apresentando que haveria esse homem. Esse homem viria e ele seria o Redentor. Ele traria redenção sobre a terra. Ele iria reconciliar a humanidade com Deus novamente. Aleluia. Os irmãos conhecem a história. Não é uma aula teológica para a gente ir do início ao fim, porque senão demoraria tempo aqui e horas para a gente traçar como foi o plano da redenção de Gênesis até Apocalipse. Mas é muito lindo. O pecado entrou e somente com a morte de um inocente, de um homem perfeito, de um homem à estatura de Adão, porque Adão era perfeito, irmãos. Adão, o homem, foi feito perfeito. Adão não morria. Por isso que para redimir o homem, precisava ser um homem da mesma estirpe, da mesma essência. Tinha que ser um homem perfeito, que não tivesse pecado. Por isso veio o próprio Deus, o próprio Cristo. Entrou no nosso lugar na cruz do Calvário. Falou: você não vai precisar morrer, até porque se você morrer vai ser mais um. Mas se eu morrer, ele vai dizer: se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar fruto nenhum. Mas se o grão de trigo morrer, ele vai dar muito fruto. Ele estava apontando para a morte dele. Ninguém, irmãos, veio com a intenção de dar a vida para salvar outros, para beneficiar outros. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer até que talvez por um bom alguém possa ser que morra, mas para um ruim, para um mal, como nós éramos. Paulo diz que Deus a seu tempo morreu, não por pessoas bonzinhas. Meu Deus. Morreu pelos ímpios. Quem eram os ímpios ali? Eu e você. Muito obrigado, Jesus. Teu amor. Irmãos, eu não quero desanimar ninguém não. Eu sei que a palavra é difícil, mas é o que traz alegria para a nossa alma, porque a gente entende que não é por nossa causa. Não haveria nada que nós fizéssemos para que nós conseguíssemos conquistar a salvação de Deus. Não tem como. Com todo o nosso esforço, sabe o que nós merecíamos? A morte. Mas Cristo olhou para nós e falou: não, mas é vida. Eu determino vida sobre eles. Eu determino vida e eu vou lá buscar eles. Eu vou entrar no lugar deles. Eu vou entrar na frente dos açoites. Eu vou entrar na frente das pedras, das humilhações. Eu vou ser rejeitado por eles, mas eu trago aquele povo de volta. Louvado seja Deus. Então as calúnias não são motivo para nos parar. Nós temos que continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não parou mediante as calúnias. Nós vemos diversas vezes os fariseus, os saduceus dizendo que ele era charlatão. Sabe o que disseram também, irmãos? Esse aí expulsa por Beelzebul. Falaram cada coisa horrenda, cada acusação. E Jesus continuou ou parou? Parou, porque ele tinha um objetivo em mente. Ele via a cruz e ele via: se eu não chegar na cruz, esse povo vai chegar no inferno. Se eu não chego na cruz, esse povo não chega no céu. Então eu vou para a cruz. Pode falar o que quiser. Louvado seja Deus. Então ele continua, ele ignora e continua. Do versículo 54 ao 58, ele foi rejeitado. Rejeitaram a Estevão. Estevão, pode falar o que quiser. Nós não vamos te ouvir. Tamparam os ouvidos. Eles tampam os ouvidos e começam a dizer: vamos matar ele. Estevão sabia, ele estava acompanhando, ele estava vendo pessoas rangendo dente de ódio. Dura é a verdade para quem quer viver na mentira.
Dura é a verdade. É por isso que hoje uma pessoa que fala a verdade, ela tem poucas oportunidades. Não tem sucesso. Alguém que faz a obra de Deus de maneira, não de maneira relaxada, mas de maneira com amor. Da forma que Jesus ensinou, não tem muito espaço. Vai ser rejeitado. Mas não tem problema. Porque a palavra vai nos dizer que Estevão estava sendo rejeitado por aquela multidão. Mas na hora que ele estava sendo rejeitado, ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê os céus abertos. Fecharam a porta para você embaixo, Estevão. Fecharam, Senhor. Tem problema não. Eu vou abrir uma porta grande, eu quero ver quem fecha. Olha para cima, eu vou abrir uma porta para você. Eles nem vão ver, só você. Olha lá para cima. E quando ele olha, ele vê o Senhor à direita de Deus, com os braços abertos. E aquilo é no mínimo, irmãos. É no mínimo uma palavra poderosa para nós. Se a terra te rejeita, o céu te recebe. Podem rejeitar você, mas o céu está de braços abertos para te receber. Por isso não desista da verdade. Não desista, pode apanhar, apanha. Se tiver que morrer, irmão, morra pela verdade. Porque se você tampar a sua voz, se você omitir a verdade, para que você continue vivo, já estará morto. Aí será pior, um morto vivo. Alguém que tem verdade, mas não pode falar, para que existir? É uma vida em vão. Nós vivemos pela verdade. Nós vivemos para a verdade. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que se parecer com Ele. Ele não é uma verdade. Lá não está uma verdade, artigo indefinido. Não, é artigo definido. Ele é a verdade. A única verdade. O único caminho, não há outro. A única vida é Jesus. Ele está dizendo, não adianta você buscar outras vias. A única solução para a tua vida está aqui. É o único. Louvado seja Deus. Então rejeitaram ele pela palavra, mas rejeitaram Jesus também. Jesus foi rejeitado desde o início do seu ministério, irmãos. Jesus, para nascer, ele chegava nos lugares, nas hospedagens, falava o que? Está tudo cheio. Temos lugar para você aqui não. Perguntava em outro lugar, não tem lugar para você aqui. E ele foi parar onde? Falaram assim, tem uma manjedoura ali. Manjedoura é lugar de cordeiro, e é lá que ele vai nascer. Eu imagino o céu falando, é lá que ele tem que nascer mesmo, porque ele é o cordeiro de Deus. Manjedoura é lugar de cordeiro, e ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, então é ali que ele tem que nascer. Começa a pregar, e todos começam também a rejeitar. Quem é esse falador? Sai para lá. Não vem com as suas heresias para cá não. Não queremos ouvir as tuas palavras, ó Messias. A palavra que foi lida no início. Um profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus tentou pregar em Nazaré. Não queriam ouvir. Não importa se é verdade, só não queremos ouvir. Queremos viver a nossa vida. Queremos fazer o que nós queremos. Queremos satisfazer as nossas vontades. Quem é você, ó Nazareno, para falar a minha forma de vida? É duro, né, irmãos? Você querer fazer o bem para alguém e essa pessoa retribuir desta forma, fechando a porta na tua cara e falando, eu não quero, mas é uma bênção que eu quero te dar, mas eu não quero uma bênção vindo de você. Porque é bem verdade que muitos vêm a Cristo por causa do que Ele pode fazer. Não vem pelo que Ele é, vem pelo que Ele faz.
É por isso que só vem quando está doente, só vem quando está endividado, só vem quando está quebrado, aí vem procurar, ó Senhor, tem misericórdia da minha alma. E quando o Senhor o restaura, Ele fala, nem te conheço. Eu vou voltar para os meus amuletos, eu vou voltar para a minha vidinha que eu levava antes de balada e de outras coisas piores. Eu vou voltar para as minhas drogas, eu vou voltar para as minhas bebidas, porque eu só vim a fim de receber o meu milagre. Eu só queria escapar, e o Senhor me ajudou. Quem busca Jesus só por um escape, irmãos, é mais do que miserável. Paulo vai dizer, se você espera Cristo apenas nessa vida, mais miserável homem você é do que todos os homens. Porque entenda, o que você espera dessa vida? Nós estamos envelhecendo, irmãos. Caiu a ficha que a vida está passando? Caiu a ficha que muitos já morreram e nós estamos caminhando para a morte também? Se Jesus não voltar, daqui a pouco nós também estaremos indo a Ele. É só para cair a ficha que nós não somos ninguém não, irmãos. Não! Nós somos miseráveis. O único valor que tem em nós foi o que Cristo colocou. O único valor que tem em nós é o Espírito que habita em nós. E é esse Espírito que naquele grande dia vai dar um brado. Aí vem o esposo. Preparai as lamparinas. Arabaia céu. Emina arabaia canta arabandácia. Por isso que nós precisamos, irmão, se desligar dessa terra. Eu não estou falando para parar de estudar, estuda. Mas não deixe que os estudos roubem a tua humildade, a tua simplicidade. Se torne médico, se torne, aqueles que estão estudando, se torne um melhor teólogo que você puder ser. Se torne alguém importante na vida, mas não se esqueça que para chegar no céu você tem que bater no peito e falar, eu não consigo. A única forma é colocando o meu joelho no chão e clamando o único nome que pode me levar ao céu. Jesus é o Senhor da minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Então precisamos entender que se te rejeitam, não é motivo de nós pararmos. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 59, as pedras não são motivo para parar. Qual a sua desculpa? Pessoas que chegaram aqui hoje, pastor, vai ser o meu último culto, eu vou desistir. Não aguento mais, é só pedra. É só pedrada em mim. É meu último culto. Eu vou lá para ver o que o Senhor vai falar. E o Senhor está te falando, você vai parar por causa das pedras. Eu não parei por causa dos pregos imensos na cruz. Não parei por causa da coroa de espinho. Eu não parei. Dor maior Cristo sofreu, irmão, uma dor excruciante. Mediante a medicina, um termo chamado excruciante, que remete a uma dor imensurável. É a dor que Cristo passou na cruz. Ele morreu na cruz por você e você quer parar por causa de pedra. Pedra não mata crente, irmão. Só se for pela causa. Se for por causa do evangelho, irmãos, aí você morra. Mas, irmãos, na maioria das vezes, as pedras que você fala tanto são de irmãos. Eu sei que essas pedras doem. Eu sei que essas pedras doem. É irmã minha na igreja. Aonde eu esperava ser acolhido, eu estou sendo apedrejado. Isso é normal, irmão, que aconteça. Infelizmente é. Mas entenda, essas pedras não vão te matar. Essas pedras não matam. Glória a Deus. Porque se fosse assim, Moisés falou lá no deserto. Quantas vezes o povo pegava em pedra e falava, me dá água, senão eu vou te apedrejar.
Tinha hora que Moisés ficava apavorado. E Deus fala: calma, Moisés, nem dá resposta, só vai, passa para o outro lado, vai para o monte, vai. Então tem hora, irmão, que a gente tem que sair da muvuca, parar de ficar só apanhando. A gente fica apanhando, fica ouvindo aquelas calúnias, a gente fica ouvindo as palavras, aqueles venenos que é lançado sobre nós, e a gente fica ali ouvindo e recebendo. E a palavra de Deus para Moisés e para mim e para você é: o que você fica ouvindo? Se estão falando, deixa falar, mas não fica ouvindo. Irmão, não tem coisa que adoece mais do que palavras. Palavras adoecem. Então toma cuidado. Se estão te caluniando, se estão lançando palavras sobre você que tem te adoecido, está na hora de você sair desses ambientes. Deus tem uma terra boa para você. Bendito é o nome do Senhor. Então as pedras não são motivo. Machuca, mas não é um motivo suficiente para desistir. Bendito é o nome do Senhor. Depois ele vai nos mostrar: a morte não é motivo para parar. Aí você fala: não, aí o Senhor abusou. A morte é. Estevão estava na iminência da sua morte, as pedras cravadas na testa já, o sangue descendo, o espírito querendo desfalecer, e ele continua pregando: não impute a eles esse pecado. Ele estava pregando que nós, como cristãos, é um dos maiores princípios cristãos: se te fazem o mal, um dos maiores ensinamentos de Cristo, aprenda a dar a outra face. Se te batem, abrace. Se te machucam, acaricie. Se falam coisa ruim para você, fale coisas boas. Senhor, glória a Deus. Ame os seus inimigos, ensinamento de Cristo. Então ele está dizendo para aqueles que estavam arranjando os dentes, estavam maltratando ele: não impute a eles esse pecado. Parece com alguém, né, irmãos? Lembra de Cristo na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque discípulo de Cristo até na morte, irmãos, é a mesma coisa. Ele copia Cristo até a morte, é discípulo, então ele aprendeu de Cristo. Então, se você aprendeu com Cristo, aprenda que nessa vida você não vai crescer mais por puxar mais o tapete. Você não vai crescer mais se o outro morrer, se o outro for substituído, não vai crescer mais. Você cresce no reino de Deus quando você estende o tapete. Você cresce no reino de Deus quando você decide ser o menor, servir. É o que Jesus falou: quer ser o maior, sirva. Tenha prazer em dar um copo d'água. Tenha prazer em levar o microfone. Às vezes o seu nome nem vai aparecer, mas tem um memorial de Deus preparado para você. Deus não se esquece de nada que você fez. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Com autorização do pastor, irmãos, peço que a igreja se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Jesus é bom. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aquele homem viu os céus abertos, e era Deus dizendo a ele: a terra te rejeitou, Estevão. Aparentemente tudo que você fez foi perdido, mas aqui em cima está a prova de que tudo que você fez foi aprovado. Meus braços estão abertos para te receber. E nesse momento, irmãos, eu sei que Deus falou conosco nessa noite, porque a palavra, ela está aberta. Aleluia. Eu sei que há vidas nesta noite que se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas essa é uma noite que Ele está com braços abertos. Não é para te levar, não estou falando de morte agora, mas com os braços abertos para te dizer: te rejeitaram. Eu sei que você foi rejeitado. Eu sei que as pedradas foram muitas sobre a sua vida.
Eu sei que o coração está amargando, mas eu estou de braços abertos para te receber nessa noite. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje decide voltar para a presença do Senhor. Se você deseja retornar para os caminhos do Senhor hoje, vem à frente e essa igreja vai estar orando pela tua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Se há alguém em nosso meio, irmãos, que não é crente, nunca aceitou Jesus, mas hoje decide entregar a sua vida a Ele e viver pela verdade, vem à frente, é a sua oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Se tem alguém, vem à frente, nós vamos orar. Nós não temos muito tempo, irmãos, para ficar insistindo, mas a oportunidade está dada. Glória a Deus. Não tem ninguém? Todo mundo na bênção? Glória a Deus. Eu quero chamar nesta noite agora para encerrar os apelos. Esses eram os dois primeiros. Agora, você, que essa palavra falou com você de maneira profunda. Você sabe que Deus falou com você. E a sua alma está amargurada por algo do passado, por rejeições que você teve que passar. Essa é uma noite de cura para você. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Não tenha vergonha de se expor. Não carregue essa mancha. Não carregue essa mágoa. Entregue ela para Jesus. Vem à frente, nós vamos orar por você. Glória. Louvado seja Deus. Tem um irmão aqui, glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso é um reconhecimento, irmãos. Reconhecimento. Quando nós reconhecemos a voz de Deus, pode esperar, irmãos, que a cura ela vem de maneira sucessiva. Não tem mais ninguém, irmãos? Glória a Deus.